Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, amigos e amigas, mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 562 do programa Espírita Semear. Nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 12, versículo 24, com o tema Como Confiar. Como lidar com a morte? Este é o tema de hoje, com Valquíria Araújo no quadro A Vida no Mundo Espiritual. João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem Cuidar do Corpo e do Espírito, assinada por Jorge, um espírito protetor, de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacando a importância do cuidado que precisamos ter no equilíbrio entre a vida física e a espiritual. Vale a pena conferir. O tema de hoje, do Minha Nada Mole Encarnação, com bom humor e leveza, é Ama, Espera, Trabalha e Perdoa. Confira! E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Como confiar? Observai os pássaros que não semeiam nem ceifam, não têm despesa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Lucas, capítulo 12, versículo 24. A ansiedade do homem pela vida se baseia na segurança que acha que deve ter, e esta, muitas vezes, escapole dos seus domínios. Para que possamos ter toda a confiança, é imprescindível acrescentar muita coisa nos meios pelos quais vivemos. A personalidade humana, tanto quanto em alguns casos a espiritual, vive em completa confusão no tocante ao estado de espírito de confiar na bondade e na justiça de Deus. E dentre elas, para não dizer quase todas, algumas vivem em um dilema, confiando e desconfiando, amando e odiando, perdoando e ofendendo, instruindo e usando da ignorância, sorrindo e chorando, tendo coragem e temendo, assim sucessivamente, trilhando na grande jornada da vida. O mundo está repleto de luzes e trevas, do bem e do mal, da verdade e da mentira, de místicos e de guerreiros, sem com isso deixar de ser uma escola de alto valor espiritual para todo o rebanho. Assinalando as coisas nos seus devidos lugares, tudo isso é estado evolutivo das criaturas, pois não são palavras do próprio Cristo quando conclama a seus discípulos: como podeis pedir uvas aos espinheiros? E acrescentamos: pedir água ao deserto? É sempre quando a humanidade está passando por crises, a pender para um lado e para o outro, sem consciência daquilo que poderá fazer, que vêm os ventos do sul da eternidade a balançar a bandeira da indecisão, indicando-nos o caminho a tomar.
As grandes personalidades como Forri, Hermes, Zoroastro, Confúcio, Buda, Sócrates e tantos outros comparáveis a estes sábios vieram ao aconchego humano para nos insuflar a certeza do bem, a confiança nascida na caridade, a alegria na reta consciência, o prazer de sermos úteis e a confiança segura da existência de Deus, das leis criadas por Ele, de maneira a assegurar a cada um justamente o que merece. Restando ainda muita indecisão, aparece o próprio Cristo como mentor de todos os outros e com a sua majestosa presença fez a humanidade sentir o céu na terra, respirando esse clima de luz que outro senão um mestre tinha como poder. Vejamos as dificuldades das certezas espirituais. Com tudo isso, ainda o homem caminha às escondidas nas noites escuras da terra, com anseios de segurança, em busca de algo que possa garantir sua vida tranquila. E por fim ele procura a fé, cuja virtude alimenta a vida em todos os bastidores da criação de Deus. Ser-nos-á difícil explicar em uma simples mensagem todos os caminhos por onde passa a fé à procura do coração. São diversos, como diversos são os dons espirituais, como inúmeras são as cores, como multidões são os anjos. Por exemplo, o sofrimento aparenta, na sua assombrosa expressão, ser contrário à fé, à confiança, à certeza da vida, mas dele e com ele nasce tudo isso, e ainda mais que por ora desconhecemos. O apego que temos às coisas materiais prenuncia a dúvida na justiça de Deus, no amor de um pai de todos os outros pais. A ansiedade do que pode acontecer num amanhã, intimamente, é desconfiança nas leis divinas que foram feitas para proteger a todos nós. O egoísmo não é nada menos do que a negação do amor do Criador para com todos seus filhos, da fraternidade que garante vida em paz para toda a comunidade terrestre. Todos aqueles que se empenham em sua única defesa duvidam da afirmativa do Cristo quando assim se expressava. Não cai um fio de cabelo de uma cabeça sem consciência do Pai que está nos céus. Foi por estas e outras coisas de relevantes valores que o Cristo ensinava e exemplificava, no sentido de tirar o temor dos espíritos em se referindo à vida. Observai os pássaros que não semeiam, nem ceifam, não têm despesa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. E em outro tópico assinala: contemplai os lírios dos campos, que não fiam nem tecem, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Jesus estimula no coração do homem a confiança na bondade de Deus, na justiça e no amor, sem o que não pode realmente haver paz de espírito. E o mesmo Cristo, em cumprimento à profecia de João, manda para a terra em uma hora que agoniza a razão e a fé começa a perder os sentidos, o Espírito de verdade, com uma doutrina a brilhar nas mãos abençoadas de Allan Kardec, que faz lembrar com toda a sua pureza o mesmo cristianismo nascente, a conduzir as mesmas certezas da imortalidade da alma e da continuação da vida em toda a parte. E ainda mais, o intercâmbio que se processa por força do amor entre as almas encarnadas e desencarnadas. Kardec dá vigor à razão e fortalece a fé, canalizando para a humanidade as leis mais puras, revelando-as de maneira que sintamos a felicidade de copiar a própria natureza. O fruto maduro se desprende da árvore com facilidade, destinando-se a alimentar o faminto que certamente confia nele pela cor e sabor.
O fruto verde agarra-se à árvore por temer as consequências de não ser útil e por não encontrar confiança nos que o procuram. Eis o retrato dos homens e dos espíritos. Somente os maduros na árvore da vida poderão viver o que Cristo ensina, como também servir de alimento para os da retaguarda. Reflexões extraídas do livro O Cristo em Nós, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, Editora Espírita Cristã Fonte Viva. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre o tema A vida no mundo espiritual. A questão de hoje nos traz o seguinte pensamento: não sou espírita. Como posso lidar com a morte de entes queridos? Mesmo não sendo espírita, 3 perguntas precisam ser respondidas a princípio para delineamento do desenvolvimento do raciocínio lógico. Credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se a resposta for não ou duvidosa a um destes questionamentos, estamos diante de um materialista, ou pelo menos de alguém que foi muito maltratado pelos acontecimentos da vida, tendo a necessidade de espera do tempo das coisas, da vivência existencial, através da prática eficaz, para compreender o significado da criatura humana e da existência corporal como um todo. Período este que irá compreender que não somos dados jogados ao acaso, muito pelo contrário, somos filhos de Deus, criados para evoluir, constituindo-se este no processo de ensinamento, burilamento, que nos faz avançar cada vez mais no sentido da planificação evolutiva. Estas 3 perguntas encontram-se no item 4 do capítulo 1, primeira parte do Livro dos Médiuns. O insigne codificador faz-nos raciocinar sobre a existência da criatura humana e a sua pré- e pós-existência. Começando a desdobrar as respostas de uma maneira mais didática, a crença em Deus em todas as religiões coloca-nos num patamar de filhos e, na nossa visão espírita, de co-criadores da nossa encarnação. Somos responsáveis pelo que nos acontece, gerando os processos de reajuste e libertação que nos elevam para uma existência de plenitude. A crença em Deus submete-nos a uma mesma lei que nos rege a todos, fazendo que haja uma equidade distributiva na execução e no cumprimento dela. A criação da alma liberta-nos da ideia do todo universal, a doutrina panteísta. Somos uma individualidade criados por Deus. Quando desencarnamos,
não nos misturamos ao todo que já desencarnou, nem tampouco, ao sermos criados, fomos retirados de um montante como parcela. Os sentimentos, pensamentos e todo o resto que se constitui na memória de quem somos, nos pertence e continuará existindo após a nossa partida. Ideia consoladora que nos afaga a alma e nos proporciona esperança no porvir. Por fim, a certeza da sobrevivência da alma após a morte. Não estamos falando de reencarnarmos depois, mas após esta atual existência corporal, continuarmos existindo. Sabermos que o ente querido continua existindo segundo os parâmetros entendidos facilita-nos a compreensão. Para isto, entendermos que a comunicabilidade com tais criaturas é possível, ajuda-nos a prosseguir na caminhada, encarnados. Temos um olhar novo para o que está ao nosso redor. As dores tornam-se menos pesadas e as circunstâncias menos amargas. Alguns dos senhores podem se perguntar: então, espírita não sofre quando um ente seu amado desencarna? Sofremos sim, sentimos saudades, queremos abraçar, nos entristecemos, mas sabemos que o momento do reencontro somente foi adiado, que aquele a quem amamos viajou para um local que no momento não temos acesso, mas que muito em breve a comunicação será restabelecida e dia virá que nos reencontraremos. Tudo depende do nosso comportamento, nosso e deles. A revolta, a vingança não modificará a situação consumada, mas a certeza do reencontro nos fará prosseguir diante da saudade. As redes sociais nos aproximam uns dos outros. Os desdobramentos físicos, nos momentos nos quais o corpo físico descansa, permite-nos encontros com os que já partiram. Mas isto é tema para uma outra oportunidade. Até a próxima. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que podes fazer. Seja o que for, também vais receber. De coração ajude um irmão, a caridade é o caminho do amor. Façais ainda que possas sofrer, pois bênçãos de Deus has de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, na chance eterna que temos para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor
que possas sofrer, pois bênçãos de Deus has de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, na chance eterna que temos para amar. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. No mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida,
renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Senhor Deus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra. Frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, falindo negação. Vou a vida e tomo pela tua mão. Crer te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vou a vida e tomo pela tua mão. Crer te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas.
E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Ouvimos nesse bloco as músicas Viva Melhor com Ariovaldo Filho, Luz Divina com Cacau Lopes e Pedro com Escolha de Luz. Semeando bem todas as semanas, junto com você. Programa Espírita Semear. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem sobre cuidar do corpo e do espírito, está no item 11, e essa mensagem é assinada por Jorge, um espírito protetor, dada na cidade de Paris em 1863. Nessa mensagem, o Jorge começa com indagação. Ele pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Por que ele pergunta isso? Porque durante muitos séculos se pensou nas várias seitas religiosas que macerando o corpo, mortificando o corpo, pondo sofrimento físico no próprio corpo, a alma seria salva, a alma teria um ganho, a alma alcançaria as regiões celestes da espiritualidade. Essa ideia, para nós espíritas, não faz nenhum sentido, porque o espírito encarnado, nós aqui, temos que evoluir em padrões de consciência, de moralidade, com a conquista das virtudes. E essas conquistas são interiores. Não é fazendo o corpo sofrer que você se torna uma pessoa virtuosa. Se fosse assim, bastaria a gente passar 20, 30 anos sofrendo em instrumentos de tortura para a gente se tornar um espírito puro. Isso não acontece, né? Isso não acontece. Então há um extremo aí de achar que mortificando o corpo, submetendo o corpo a inúmeros jejuns, aqueles jejuns prolongados, né? A martírios, a grandes carências, necessidades fisiológicas, você está ali cuidando da sua própria alma. O que ele vai apontar aqui, não, o que o espírito Jorge, que é o espírito protetor, vai apontar aqui, é que há uma relação de interdependência entre cuidar do corpo e cuidar do espírito. Ele diz que um corpo que esteja bem cuidado, que tenha a saúde em dia, vai influir de maneira muito importante sobre a alma. Porque nós vivemos um binômio, né? Nós somos agora, como Kardec conceitua, almas. O que é a alma segundo Kardec? Espírito encarnado. Eu não estou no mundo espiritual livre do meu corpo. Então, alterações químicas no cérebro interferem no comportamento, no nosso humor. Se você não está bem alimentado, faltando nutrientes, você também tem interferências no seu estado mental e emocional. Então, muitas vezes a gente acha que essas doenças mentais e emocionais só têm a ver com padrões psíquicos, né? É tudo psicológico e espiritual. E não é. Algumas doenças que a gente tem do ponto de vista mental, alterações de humor, transtornos, podem ter a ver com questões químicas, de nutrientes, de equilíbrio de serotonina no cérebro, de dopamina, de ocitocina. Então, há uma questão fisiológica envolvida. A medicina avançou bastante para perceber isso, e hoje a gente sabe que o Espírito está dizendo aqui que isso é uma realidade. A influência do corpo sobre a alma e, por outra, a influência da alma sobre o corpo. Ambos se influenciam mutuamente. Por isso que é preciso cuidar dos dois. Eu não posso só cuidar do corpo, da saúde dele, da alimentação, do exercício físico, como também não posso só cuidar do espírito. Eu tenho que cuidar dos dois porque eu estou encarnado. Quando eu desencarnar, eu cuido só do espírito, porque eu não tenho mais corpo, né? E não faz sentido cuidar só do corpo aqui, porque, embora eu esteja usando um corpo, eu sou espírito. Então, são os dois extremos que a gente percebe. Diz o Jorge que dois sistemas, então, se defrontam, né? O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Isso, ao longo da história, a gente percebeu, né? Aqueles
mais radicais no ambiente religioso, em exercício de meditação, como falamos, em jejuns prolongados e outros exercícios, é o asceta, ele renuncia ao corpo, aniquila o corpo. E os materialistas, os sensualistas, né, colocam o corpo muito acima, rebaixam a alma, não cuidam de emoções, de sentimentos, só cuidam de viver com gozo, com bem-estar material e desfrutando dos prazeres sem limite, e isso vai ali aniquilando a alma, vai sufocando, né, as suas qualidades, porque a pessoa se torna então quase que só um corpo que está vivo, né? Ele não é um espírito, mas é um corpo que está vivo. E quando morrer ele se percebe então sem um corpo e passa a ver quem é de fato ele. Então a orientação aqui é de que a gente mantenha esse equilíbrio, porque você fazendo ou o rebaixamento da alma ou o aniquilamento do corpo, você comete uma violência. Ele chama de violência. São duas violências e são insensatas ambas, para a gente não cair, né, na violência de aniquilar o corpo, nem de rebaixar a alma. A gente tem que cuidar dessas duas dimensões. É o que ele diz, onde então a sabedoria? Onde então, né, está a ciência de viver? Nesses sistemas radicais não se tem resposta para isso. Aí entra o Espiritismo, que nos mostra que nós somos hoje almas, né? Conceituação de Allan Kardec, alma igual a espírito encarnado. Nós somos almas. E temos que cuidar das duas dimensões que nós vivemos aqui no plano físico. O Espírito Protetor, né, no final de sua mensagem, diz o seguinte, ó, amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Instrumento daquela. A relação é essa. Há uma predominância do espírito, sim, porque o espírito é imortal, o espírito preexiste à existência do corpo, o espírito sobrevive à morte do corpo. Por isso que ele tem a primazia. É a nossa inteligência, né? O princípio inteligente do universo. Ele dirige, ele comanda, ele orienta. O corpo é um instrumento. Quando a gente deixa o corpo ser o diretor, né, o chefe, quem vai conduzindo, a alma fica perdida, porque ela tem que governar e não o corpo governar. Então, amai a vossa alma, diz o Espírito Protetor, e cuidai igualmente do corpo, porque ele é instrumento, como diria, né, Paulo de Tarso, São Paulo para os católicos, apóstolo Paulo, enfim. O corpo nosso é o templo onde habita o Espírito Santo. É um templo, é um instrumento, é um templo. Deus habita em nós, a presença de Deus está dentro de nós, então a gente tem que cuidar dele. A gente cuida tanto de coisas externas, aí muitas vezes menospreza, não faz uma dieta adequada, não tem um sono adequado, não faz exercício físico. O corpo requer manutenção, dá trabalho cuidar do corpo. Não dá trabalho só cuidar da alma, cuidar do corpo dá muito trabalho, né? Exercício físico regularmente, alimentação em dia, sono, enfim. Então, no mundo que a gente vive hoje, tanto apelo visual com as telas, a gente atropela o nosso sono, a gente não faz exercício físico, é só vendo tela, né? Tudo é na frente de uma tela, parado, sedentário. Então, esse cuidar do corpo está cada vez mais difícil, porque os apelos para a gente viver nesse mundo virtual, no mundo mental, eles são muito grandes atualmente. Por fim, o Espírito Protetor Jorge diz o seguinte, ó, em relação ao nosso espírito, né? Para não ter que mortificar o corpo, mas a gente tem que ter uma atenção em relação ao espírito. O que ele fala? Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, se é para mortificar alguma coisa, para dobrar alguma coisa, para colocar num eixo mais duro, mais severo, que seja a nossa má paixão, a nossa má tendência. Essa sim tem que ser domada, né? Eu não tenho que ficar batendo no meu corpo, mas eu preciso ter um autocontrole, um autodomínio para poder encaminhar as minhas próprias inclinações para aquilo que é bom. Então, que possamos ter esse equilíbrio entre corpo e espírito, cuidando de ambos para a gente ter uma vida plena, feliz, dentro das possibilidades que a encarnação nos permite. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. E aí, galera do bem? Você já ouviu esse conselho antes? Nem a nada mole encarnação. Não sei se você conhece, mas no livro Paulo e Estevão tem uma personagem muito especial que ajuda um amigo a ter forças para caminhar com essas palavras. Você já se sentiu arrependido? Queria mudar, mas não sabia como? Então este conselho pode servir para você também. Não vou contar detalhes para não dar spoilers, mas Saulo estava abatido e pedia ajuda para o seu sofrimento. Ele estava frustrado, queria seguir, mas não sabia como. Ele levanta questões muito comuns nossas. E Abigail responde mais ou menos assim: como entender qual o nosso caminho? O que Jesus espera de nós? Ama, mas não é fácil amar, ainda não consigo fazer. Trabalha. E quando eu me desanimar? Espera. E se não compreenderem o que eu estou tentando fazer? Perdoa. O que devemos fazer? Amar.
Mas eu sei, ainda não conseguimos fazer. Jesus disse para amar até os inimigos. Não é fácil. Então devemos trabalhar nossas virtudes, estudar, conhecer os nossos defeitos, reformar os nossos sentimentos, plantar o que queremos colher e ir desenvolvendo este amor aos poucos. Isso dá muito trabalho e trabalhar cansa. Ficamos cansados de tentar, de nos frustrar. Então nos cabe esperar, mas esperar com esperança, fazendo a nossa parte e confiando que nos acontece exatamente o que merecemos. Colhemos o que plantamos, mas é preciso esperar o momento da colheita, com muita paciência de que tudo acontece no tempo certo. Ainda assim, vão ter pessoas que não nos compreendem, nos perseguem, nos julgam e criticam as nossas ações. E ainda que o que elas digam seja verdade, afinal, não somos perfeitos, perdoar é a solução. Afinal, perdoar é amar de novo. Com essas palavras, Abigail reanimou Saulo e lhe mostrou o caminho. Ama, trabalha, espera e perdoa. Sempre, de novo e de novo. Leia esse livro e leve esses conselhos com você. Até mais! Semeando a paz para colher amor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão.
amanhecer vou olhar pro céu, pensar o quanto é bom viver o intenso amor, sentir a brisa da manhã, um lindo céu se abrir, a criança sorrir, o gosto da maçã, as ondas do mar, o pássaro cantar, a flor desabrochar, sentir o vento soprar quando amanhecer. Quando amanhecer, quando amanhecer, olhar dentro de mim, tirar tudo de ruim, cantar uma canção que toque o coração, que fale só do bem, amor a quem não tem, saber a dar valor, no pão de cada dia, na dor, na alegria, saber ouvir o não, saber erguer a mão, ajudar outro irmão, ouvir essa canção quando amanhecer. Quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer. Quando amanhecer, olhar dentro de mim, tirar tudo de ruim, cantar uma canção que toque o coração, que fale só do bem, amor a quem não tem, saber a dar valor, no pão de cada dia, na dor, na alegria, saber ouvir o não, saber erguer a mão, ajudar outro irmão, ouvir essa canção quando amanhecer. Quando amanhecer, quando amanhecer, oh, quando amanhecer, quando amanhecer, quando amanhecer. Céu estrelado, caminhos que cruzam estradas afora. Céu estrelado, que banha montanhas e mananciais. Céu estrelado, são planetas sorridentes, indicando pra gente que há muitas moradas na casa do Pai.
acende estrelas, ternura divina, e a lua de prata, clareando as matas, se abre em beleza desse amor cintilante. É certo que um dia habitaremos essas moradas. O céu acende estrelas, ternura divina, e a lua de prata, clareando as matas, se abre em beleza desse amor cintilante. É certo que um dia habitaremos essas moradas. Ouvimos nesse bloco as músicas A Força do Perdão, com o grupo Infinito Bem, Quando Amanhecer, com Maico Leal, e Moradas, com Ricardo Ribeiro. Semear a paz, para viver melhor. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja lá como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. O livro Conflitos Existenciais, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tem um conteúdo magnífico, abordando 20 conflitos mais comuns na vida da criatura humana e a forma de nos libertarmos deles. O livro nos é dado como um instrumento para que o passo do conhecimento seja transformado em experiência que se encarrega de convertê-lo em vivência e contribui para o crescimento real do ser. Nesta obra, a benfeitora Joana de Ângeles reforça a finalidade da existência humana, a qual se apresenta muitas vezes sob injunções dolorosas resultantes da ignorância ou do mal barato dos recursos preciosos oferecidos pela divindade. A veneranda destaca a felicidade que aguarda a criatura humana convidada a desenvolver os valores sublimes nela latentes. Leia e enriqueça-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas.
Aqui na cidade de João Pessoa nós temos o Centro Espírita Leopoldo Cirne, na Rua Prefeito José de Carvalho, número 179, Jardim 13 de Maio. As palestras públicas, quintas e sábados, 19h30. E também em João Pessoa, a Sociedade Espírita A Caminho da Paz, na Rua Silvino Franco de Oliveira, número 168, bairro do José Américo. As palestras públicas sempre aos sábados, 17h30. Então, queridos amigos, ouvintes e irmãos do programa Semear, aqui estamos nós, encerrando mais uma edição e chegamos ao momento da reflexão semanal. Hoje, trazemos um singelo poema, mas muito representativo, extraído do site limiarespírita.com.br, atribuído ao espírito Cruz e Souza, com o título Segue e Confia. Ah, meu irmão, minha irmã, quanto precisamos seguir e quanto precisamos confiar em nós mesmos, não é verdade? Então veremos o que a mensagem pode nos transmitir. Vive na eterna luz que aperfeiçoa a compreensão da vida clara e imensa, servindo ao mundo, alheio à recompensa, cultivando a humildade terna e boa. Seja a esperança a lúcida coroa com que brilha na sombra fria e densa da noite da maldade e da descrença, que perturba, destrói e amaldiçoa. Sob as desilusões apenas assombros, não sepultes teus sonhos nos escombros do amargo desalento que te invade. Rota a veste de carne que redime, encontrarás a luz pura e sublime no divino país da eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, sigamos e confiemos em Jesus e em nós também. Uma excelente semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Maria Lourdes. A frase de hoje, para lembrarmos de Jesus, o mestre de nossas vidas, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. A importância de estarmos conscientes do que fazemos todos os dias. Compreender que as nossas ações valem mais do que 1000 palavras. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.